A gente recebe agora para uma boa conversa, vereador de São Paulo, Adriles Jorge. Tudo bem, Adriles? Prazer em te ver. Valeu pela gentileza de nos atender. Seja bem-vindo aqui ao programa. A gentileza e a generosidade de vocês, Dri. Sempre bom estar aqui. Sempre tá bom, sempre ótimo estar com vocês. Sobretudo essa casa que já foi minha um dia, a Revista Oeste. Continua sendo, portas abertas, legal. Obrigada também pelo carinho, Adriles. Começo falando com você sobre essa crise que a gente vem acompanhando o Congresso Executivo. Ainda está em andamento, na sua opinião? Já passou? Como você enxerga esse conflito e o que pode acontecer nos próximos meses devido a ele? Por exemplo, acredita em rápida aprovação de Messias ao Supremo? Teria prejuízos essa aprovação para o Brasil? A aprovação de Messias é um prejuízo para a democracia, para a República, para o Brasil, para o senso de humanidade. O Messias, ele segue exatamente como sendo um censor, né? Um perseguidor das liberdades civis. É um homem que atuou na AGU para fazer uma central de desinformação que deveria perseguir pessoas que estão fabricando fake news. E fake news a gente sabe que é no Brasil, né? Opinião contrária ou ao governo, ou ao STF, ou a maneira inquisitorial que o STF conduz a justiça do Brasil. É um homem que advogou exatamente pelo fim da Lava Jato, um garantismo básico de corruptos que foram saídos da cadeia. E o Messias é aquele homem que foi marcado pela carta de sanção de fuga do presidente da cadeia, né? Quando a Dilma mandou, pega esse documento aí e coloca lá pro Lula lá, se precisar de qualquer coisa, quando ele foi nomeado ministro chefe da Casa Civil, simplesmente para fugir da cadeia, coisa que ele não conseguiu evitar nos meses futuros, né? O Messias é um evangélico a favor de aborto. Então, o Messias é exatamente o retrato do que se tornou o Supremo Tribunal Federal e seria a sua indicação um desastre para a República e um desastre continuado em consonância com o desastre que o STF tem feito e com as indicações de amigos, apaniguados, próximos do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Agora, você tem um constrangimento, né? Porque o Senado, o Lula negocia com oportunistas do Centrão, o Alcolumbre é o principal deles, e ele quer cargo, quer emenda. Ele falou num documento que não quer cargo, não quer emenda, e falou que a aprovação dele não seguiu o trâmite natural, porque o ofício foi atrasado. Desculpa de quinta categoria, né? Então o Alcolumbre chantageia o governo, um governo que foi colocado lá com um ex-presidiário, que eventualmente tem uma prática criminosa de mensalões, petrolões, chantagens, compras de deputados, compra de partidos, é esse tipo de gente que ele é obrigado a negociar para enfiar a goela abaixo aqueles que são apaniguados. Só que o Alcolumbre não quer um apaniguado apenas do Lula, que é alguém que satisfaça todos os interesses fisiológicos do Centrão, a qual ele comanda com mão de ferro no Senado. O preferido dele, como todo mundo sabe, era o Pacheco. Pacheco, aquela figura absolutamente execrável que sentou em cima de dezenas de impeachment do Alexandre de Moraes e virou exatamente o apaniguado do governo, mas também cede aos interesses do Centrão. Ou seja, o Centrão quer fisiologicamente que se atenda aos seus interesses, leia-se. Interesse do Centrão é dinheiro, emenda, cargo, poder. E os interesses ideopatas de defesa truculenta de seus princípios de Luiz Inácio Lula da Silva, que estão também de acordo com os interesses nefastos do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós vivemos, minha doce Adriana Reide, no pior dos infernos no Brasil. É um belo de um perigo iminente aí, essa aprovação realmente já agora marcada, a sabatina para o dia 10, que já se aproxima realmente. Adriles, a próxima pergunta da nossa querida Marina Helena. Olá, Adriles, tudo bem? Vereador, quero aproveitar aí que você fez esse gancho. Ai, que bom. Eu quero aproveitar o seu gancho aí que você fez em relação ao Centrão para fazer uma pergunta um pouquinho longa, mas acho que você vai me entender. A gente viu aí, aqui, por exemplo, no município de São Paulo, né, e por ser vereador você conhece bem, uma declaração mais recente do Melo Araújo, os jornais colocando de que o Nunes tinha pretensão para vir candidato ao governo de São Paulo, mas que não viria porque não gostaria de deixar a cidade nas mãos do Melo Araújo e que todo o Centrão não gostava dessa possibilidade porque via ele como muito bolsonarista, muito radical. A gente entrevistou o Melo Araújo aqui no programa, tivemos essa felicidade. Uma das coisas que ele falou é que ele estava fazendo uma devassa nos contratos da cidade e que o que ele estava encontrando de errado ele estava suspendendo, né? Nada mais
É exatamente o que a gente espera. E aí, depois, em entrevista recente, ele falou isso. Ele falou que era muito difícil o executivo, que talvez ele voltasse para a vida pública dentro do legislativo, porque dentro do executivo ninguém queria ele, porque ele arrumava muita encrenca, ou seja, fiscalizava os contratos, né? E a gente aqui sabe que a cidade tem várias máfias aí. E você comentou isso do Centrão. A gente está vendo aí uma certa aproximação quando a gente fala de 26, que a gente precisa do Centrão para governar. A direita não vai ter chance sem o Centrão para governar. E eu tenho um receio grande dessa conta que vão enfiar a goela abaixo. Não que a gente não pague essa conta o tempo inteiro, mas parece assim que a gente está voltando lá para o Teatro das Tesouras, né? A gente vê aí essa política fisiológica dominando de volta. Eu queria que você falasse um pouquinho da cidade e isso também no cenário nacional, por favor. Bom, vamos lá. Entendi a complexidade da sua pergunta. O Centrão comanda o país, minha doce Marina Helena, desde quando, antes do batismo, de ser chamado de Centrão. O Centrão o quê? É um político sem convicção, sem princípio, sem ideologia, sem nenhum apreço pela melhoria da realidade, que tem interesse exatamente nos próprios votos, no próprio curral eleitoral, na manutenção do poder e no enriquecimento e em cargos. É isso que é o Centrão. O Centrão, ele comanda o país desde séculos, desde a proclamação da República, porque exatamente ele não está nem aí para que tipo de divisão ideológica de poder. Então, você é obrigado a governar com o Centrão, isso é uma mácula e uma chaga na República Brasileira, porque, eventualmente, sobretudo a população menos esclarecida, mais pobre, mais miserável, que vive, por exemplo, nos rincões do norte, do nordeste do país, aqui não vai nenhum preconceito, porque não tem exatamente uma percepção da realidade, não tem uma educação fundamental e é comandada pelos coronelismos. Aí você tem a má legitimidade representativa do legislativo no Brasil. Então, o Centrão domina o país. Embora os presidentes saiam exatamente desse escopo do Centrão, porque vão ao extremo da esquerda, ao extremo da direita, ou ao extremo do tucanismo, que é uma espécie de centro fisiológico e ideológico, vai para lá e vai para cá, não é? E o Brasil sempre foi comandado pela essa massa do Centrão. O Melo Araújo, ele foge ao escopo desse tipo de político circunstancialmente adequado ao Centrão, como fugia, por exemplo, o Bolsonaro. Só que em um ano de governo, se o Bolsonaro não se adaptasse às circunstâncias desse poder do Centrão, ele teria sido empichado, vamos ser sinceros. Mas o Melo Araújo, tudo bem, eu tenho o maior respeito e carinho por ele, ele realmente vai lá, vai nos contratos, ele mexe com interesses graúdos, e ele sofre reveses desses interesses graúdos, mas ele é um homem muito desconfiado de tudo e de todos, inclusive do próprio prefeito, inclusive do próprio governador, vamos ser sinceros. Ele tem dado pedrada no Tarcísio, tem dado pedrada no Ricardo Nunes, ele tem dito que a Cracolândia não diminui em nada, o que não é uma verdade, não é? O trabalho conjunto do prefeito, do governador e o próprio Melo Araújo, que fez uma fiscalização muito interessante, foi fundamental para praticamente, pelo menos naquela região, dirimir a potencialidade da Cracolândia. Então, assim, ele sofre uma animosidade muito grande em relação aos aliados do Tarcísio e do próprio Ricardo Nunes, que falou diretamente a mim. Não sei se estava exatamente blefando. Gosto muito do Ricardo, tenho uma boa relação com ele, mas falou que não iria sair da prefeitura, que não tinha jeito por questões administrativas. Questões administrativas, leia-se, o Melo Araújo toma posse. Então, existe sim uma desconfiança latente em relação à ação. Não estou fazendo nenhuma crítica objetiva ao Melo Araújo, mas existe uma crítica latente em relação à possível posse do Melo Araújo, se caso o Ricardo Nunes saia para a candidatura ao governo do estado aqui em São Paulo. E ainda tem o boato de que o Melo Araújo poderia vir ao Senado Federal, né? Preenchendo uma das lacunas deixadas pelo próprio Eduardo Bolsonaro no PL, e vinha candidato ao Senado aqui pelo governo do estado. Aí seria uma coisa muito interessante. Pensa bem, o prefeito saindo, o Melo Araújo, quem assumiria a prefeitura de São Paulo? O presidente da Câmara Legislativa aqui de São Paulo. E tá uma guerra danada pela presidência. Ou seja, talvez exatamente nessa expectativa de quem sabe o presidente da Câmara seja o próprio prefeito. Então, a política paulistana está bem curiosa nesse sentido. Curiosa para dizer o mínimo, hein? O Adriles, deixa eu aproveitar só um instante aqui para dar um tchau para Marina Helena, que chegou ao nosso horário combinado da participação dela hoje, excepcionalmente. Marina, um beijo muito grande, valeu, viu? Tenha uma excelente terça, a gente espera amanhã quarta. Beijão.
Um beijo, queridos, até amanhã. Valeu, até amanhã. Adriles, a próxima pergunta é da Juliana Moreira Leite. Oi, querido. Adriles, eu vi no seu Instagram o vídeo que você fez a respeito daquela menina que foi arrastada pelo ex-namorado e teve as 2 pernas amputadas, né? A gente ouve volta e meia algum feminicídio, alguma violência contra a mulher, e aí nós estamos falando das que realmente sofrem, né? Porque tem umas que inventam, mas a gente não vai tratar disso aqui. Nós vamos tratar da violência que acontece, especialmente contra mulheres. E é um desafio constante no Brasil, né? O que ainda falta ser feito em termos de lei, prevenção e até ação policial para diminuir, né, esses números? Olha, é um tema muito delicado pelo seguinte. O sujeito que agride a mulher até a morte, ou tortura a mulher, ou arrasta uma mulher, que é uma tortura, no carro durante 1 quilômetro, a ponto de ela ter as pernas decepadas, né? Esse sujeito não cabe no estereótipo de um homem machista, cultivado numa sociedade segregacionista em relação às mulheres, ou misógina em relação às mulheres. Violência contra a mulher sempre houve. Infelizmente, acho que sempre vai haver, porque sempre tem caras toscos, caras bandidos, caras agressivos, que confundem masculinidade com machismo, né? Isso não quer dizer que o Brasil seja um país estruturalmente machista, o que é uma besteira do feminismo e que promove, inclusive, uma série de falsas denúncias. Mas, como você disse, a gente vai entrar nessa seara. As falsas denúncias são um problema tão forte, tão grande, quanto realmente a agressividade e os crimes contra mulheres que sempre houve. Agora, a causa dos crimes contra as mulheres, além do machismo, além da psicopatia, é a monstruosidade de gente que não tem caráter, que não quer dizer que seja homem ou seja mulher. Um homem que arrasta uma mulher por quilômetros para arrebentar com as pernas dela, para matá-la de forma torturante, como fez esse sujeito, não é um machista, é um monstro. A causa de monstros existirem e terem mais impunidade no Brasil é a leniência das leis que são muito brandas. O que você acha que vai acontecer com esse sujeito? Ele vai ficar 2, 3 anos de cadeia, vai tomar. A mulher não morreu, né? Vai ficar vai tomar uns 10, 15 anos, menos que uma senhora com batom na mão pegou, entendeu? Vai ter uma comutação de pena, vai ficar 2 ou 3 anos, regime progressivo, vai ter saidinha, vai ter auxílio de Natal lá para ele ver a família, ou seja, e um monstro desse, depois de 2 ou 3 anos, tá de volta às ruas. Agora eu pergunto a vocês: um monstro desse tem algum tipo de recuperação? Um monstro que bate, que agride, que tortura uma mulher nessa situação, que é uma exceção, graças a Deus é uma exceção, não existem uma série de homens fazendo isso no Brasil, isso sim é uma mentira feminista, isso é uma exceção. É um monstro e tem que ser tratado como monstro. Tratar um sujeito desse como monstro é ou dar prisão perpétua ou pena de morte. Ai, Adriles, que coisa de extrema-direita. Não. O mandamento cristão, isso eu falo naquele vídeo que você viu, é não assassinarás, é uma má tradução. Assassinar é você deliberadamente matar uma pessoa. Matar, tá na Bíblia, inclusive, é matar em legítima defesa. Você pode matar, quer dizer, você pode matar em legítima defesa. Se o Estado percebe que um sujeito é uma ameaça permanente de morte aos seus cidadãos, e essa ameaça está personificada num tipo de monstro desse, o Estado deveria ter o direito e a obrigação de matar o sujeito para preservar em legítima defesa da sociedade, em legítima defesa de mulheres. Porque um sujeito que faz isso com uma mulher, provavelmente ele vai fazer isso com outra. Isso aí não tem recuperação. Aí existe essa ideia de que a prisão é para recuperação, eu até endosso até certo nível de psicopatia e de monstruosidade da pessoa. Você realmente acha que um sujeito que arrasta uma mulher por quilômetros, ou seja, ele não teve só a intenção de matar, ele teve a intenção de arrebentar com ela, de torturar, de humilhar, de constranger ao ponto de uma monstruosidade sem fim. Entendeu? Então é isso. É falta, é impunidade, é leniência e complacência com crime. É saidinha, é computação de pena, é pena continuada. Entendeu? É audiência de custódia. Aí, tá vendo o outro lá, Cafajeste também. Esse sujeito, ao que tudo indica,
tem que apurar, claro, ela tem hematomas, ele quis fazer sexo de maneira forçada com ela. E aí é outro caso, o Júlio. Bom que vocês estão mostrando esse sujeito aí. Eu nunca tive simpatia por esse cara. Ele é do movimento Red Pill, que até tem algumas coisas interessantes em relação a como o feminismo dessensibiliza as mulheres, como o feminismo faz com que os homens sejam todos enquadrados como assediadores, abusadores. Só que o que acontece? Pessoas como esse sujeito aí, sei lá, o careca do Campari, nem lembro o nome dele. Pessoas como essa usam desse ressentimento masculino em relação às mulheres, provocado pelo feminismo, exatamente para promover o lado contrário, um tipo de machismo atávico que eventualmente já acabou. Ai, mulher de 30 anos não vale nada. Mulher tem que transar quando eu quiser. Mulher não pode dizer não para mim. Mulher, quando fica com 40 anos, já fica gasta. Ou seja, a série de platitudes machistóides que diz esse sujeito incitam uma raiva e um ódio de um cara que, eventualmente, pode até ser vítima de um feminismo, de ser taxado de misógino, de ser taxado de abusador, de assediador, mas cria-se, em vez de ter um concílio entre as pessoas, entre homens e mulheres, cria uma raiva estrutural de mulheres. E aí o que esse cara faz? Que é o guru, uma espécie de guru do Red Pill aqui no Brasil. Vai lá, agride a mulher, assedia, constrange a mulher e dá um péssimo exemplo e dá mais aso ainda para esse discurso feminista que diz que todos os homens são potencialmente estupradores. Ah, você está exagerando. Não tô. Cultura do estupro é isso. Todo homem é criado num ambiente de abuso, de assédio, de machismo e pode ser um eventual abusador e agressor de mulheres. Então, esse tipo de coisa, e aí você tem que ter muita responsabilidade para quem você dá palco, eu falo de todas as emissoras, porque quando o sujeito fala que eventualmente a mulher não tem direito, a mulher de 40 anos não vale nada, a mulher o homem pode ser promíscuo, a mulher não, isso tudo sim é uma atitude machista que remonta à pré-história, aos idos lá do começo do século XX. Isso sim provoca animosidade entre homens e mulheres, provoca ressentimento, e aí está exposto esse sujeito. Não sei se ele é um agressor contra mais de mulheres, não vou ser leviano para dizer isso, mas no caso do vídeo dele, as acusações são muito graves e provam que, no mínimo, ele é um sujeito sem nenhum tipo de caráter e sem nenhum tipo de estrutura psíquica para se relacionar com a mulher. E um sujeito desse jamais poderia ser ícone de algum tipo de reconciliação entre homens e mulheres, porque é isso que eles precisam. Uma conciliação, uma reconciliação social, ideológica, afetiva entre homens e mulheres. Gente que fica falando que todo homem é agressor e toda mulher não vale nada, o que vai acontecer? É claro que vai ficar mulher e homem se degladiando e se acusando uns aos outros. É esse tipo de sociedade de desconfiança, de ressentimento, de sentimento de vingança e de ódio entre os sexos que a gente quer? Eu não quero. Pois é, parece que a impunidade faz criar esse tipo de violência contra a mulher também, né, Adriles? Eu queria falar sobre uma pauta que você fala muito, que é justamente a agenda woke. O governo, né, e o establishment avança no país a chamada agenda woke, em debates sobre racismo, misoginia, linguagem neutra, pautas climáticas. Eu queria ver a sua opinião sobre como você vê o avanço e o impacto dessas bandeiras no debate público. Avanço do Brasil, né? Nos Estados Unidos e na Europa, em grande medida, está em decadências. Como o Brasil é macaquito dos Estados Unidos e da União Europeia, espero que chegue aqui, ainda com atraso, essa contestação. Você vê na Inglaterra, por exemplo, as cirurgias, que a pauta woke é vasta, né? A cirurgia de redesignação sexual, ou seja, de mudança de sexo, diminuíram drasticamente, exatamente porque não há essa propaganda mais dessa ideologização da ideologia de gênero, né? Que diz que um homem e mulher são construções sociais e culturais e que você pode ensinar para uma criança, por exemplo, de 6, 7 anos, que ela pode ser homem ou mulher quando ela bem entende. É isso que é ideologia de gênero, que é parte da cultura woke. A cultura woke, só para dar um contexto histórico e social aqui, é sintoma do fracasso da esquerda tradicional, esquerda marxista tradicional. O capitalismo tirou 2 bilhões de pessoas da miséria nos últimos 50 anos. Acabou. O proletário, entre aspas, ele não quer ser um revolucionário, ele quer ser um empresário, ele quer trabalhar, ele quer melhorar de vida, ele quer ganhar mais, e acontece quando ele faz isso de maneira correta, né? Então, a cultura woke nasce com esse tipo de marxismo cultural. Aí fala de história, né? Promovido lá pela escola de Frankfurt, que fala, olha, não deu certo aqui, olha só, gente burra, e de vez de falar, então vamos readaptar o capitalismo, socializar o capitalismo, sei lá. Não, vamos jogar uns contra os outros para destruir a cultura do capital burguês. O que é isso? É jogar homem contra mulher, que a gente falou aqui agora, preto contra branco, gay contra hétero, sei lá, deficiente contra pessoa normal. Ou seja,
É uma série de divisões, de cisões, de esgaçamentos, de cultura de ressentimento, para dizer que existem várias classes oprimidas e várias classes opressoras. Qualquer pessoa com mínimo de QI sabe que, eventualmente, você tem um lado opressor, isso é Freud, tá? E um lado de oprimido. Todo mundo já sofreu algum tipo de humilhação e todo mundo, eventualmente, ainda que inconsciente, já humilhou, já agrediu verbalmente, tô falando, alguém. Então, assim, e todo isso tem classes sociais. Ninguém nega que tem preconceito contra gay, pontual. Ninguém nega que tem preconceito contra negro, pontual. Ninguém nega que tem até misoginia e machismo, quando a gente tá vendo aqui agora, voltando aqui. Mas é pontual. Não é estrutural. O Brasil não é estruturalmente pedófilo, nem assassino. E muito menos estruturalmente racista. Como é que o Brasil pode ser estruturalmente racista se é o país mais miscigenado do mundo? Portanto, é o país menos racista do mundo. Não quer dizer que não tenha racismo pontual. Você percebe? Então, assim, a pauta woke ela é completamente maluca, ela é divisória, ela é insana. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, em que políticas anti-woke estão sendo fomentadas pelo governo Trump. E tem dado certo, porque a pauta woke, ela só acomete, ela só é simpática a uma minoria, só que é uma minoria estridente, histérica, louca, que quer promover uma cisão social e para ganhar dividendos políticos, movimentos sociais, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBTQIA+, não sei o quê. Ou seja, isso não representa nem a maioria ou dos gays, ou dos negros, ou das mulheres, ou das transexuais no Brasil. São pessoas que cooptam esses movimentos, instilam o ressentimento, a raiva e o desejo de vingança. Vingança contra quem, meu Deus? É o patrão, é o macho, adulto, branco, heterossexual. Ou seja, cria-se uma cisão social. Os Estados Unidos estão percebendo isso. A maioria da população americana percebe isso. A maioria da população brasileira nem sabe o que é isso, mas manda o filho para uma escola em que chega uma professorinha e fala, ó, com 6 anos você pode decidir o seu sexo. Entendeu? O Brasil é muito racista. Você vai ensinar para uma criança mestiça, parda, índia, mameluca, que o Brasil é essencialmente racista. Que preto é bom e branco é ruim. Que mulher é legal e que homem é sempre abusador. É isso. É você criar nichos de lapidação da sociedade através. Esse grupo é ruim, esse grupo é bom. Preto é bom, branco é ruim. Então é nesse nível que opera a loucura e o ressentimento da cultura woke, que só causa, só gera mais preconceito, dizendo-se combater preconceito. O cara da cultura woke é o sujeito que se coloca no lugar de vítima para poder livremente massacrar, cancelar, perseguir, censurar. E a cultura woke no Brasil, ela não está só na dramaturgia da Rede Globo, ela não está só no cinema, ela não está só nas séries. Ela adentrou numa coisa muito perigosa, que é o último bastião da luta, que eles venceram, até agora estão vencendo, que é a justiça. Olha os exemplos. A Cláudia Leite foi acusada de intolerância racial e religiosa, porque ela substituiu numa música dela o nome de um orixá lá do candomblé pelo nome de Jesus. Ela está sendo processada pelo Ministério Público. Estou dando um dos vários exemplos onde a cultura woke promove a perseguição. E não é só uma questão cultural, é uma questão cultural que foi judicializada, incorporada, em grande medida, no STF, no Ministério Público e em outras instâncias judiciais. Aí sim, no Brasil, hoje a gente tem uma briga muito grande. Oxalá a gente tenha a consciência americana de estabelecer que, pelo menos perceber que isso é uma luta inglória contra uma cultura e uma ideologia completamente nefasta. Sim, fora o tempo que perdemos com pautas como essas, enquanto outras tão importantes de verdade vão ficando atrasadas, né? Adrilles Jorge participando hoje aqui, vereador por São Paulo, pelo União Brasil. Prazer em te ver, em conversar com você, é sempre legal te ouvir. Adrilles tem rede social, quem ainda não segue, vai lá dar uma olhadinha. Está sempre postando vídeos sobre alguns dos principais temas do país, @Adrilles Jorge. Excelente terça-feira, viu, vereador? Um abração para você, até uma próxima. Obrigado, meu amor. Estamos sempre juntos aqui. Vamos juntos. Até! Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.